Fala galera, Laerte Viana na área. Segunda-feira apareci por aqui falando sobre o cancelamento do duelo entre Jamahal Hill e Khalil Rountree, que aconteceria no dia 29 de junho no UFC 303, porque o Rountree notificou o UFC que acabou usando, segundo ele, por acidente, um suplemento que é proibido, então iria testar positivo no exame antidoping. Já temos um substituto, só que a situação para o Jamahal Hill ficou ainda pior. Vou explicar e contar tudo, então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para dar aquela moral, porque é muito importante e eu conto com o apoio de vocês. Beleza? Obrigado pela moral. Para começar a falar sobre isso, a propósito, deixa eu informar vocês que a suspensão do Khalil Rountree já foi anunciada também e foi a mais branda possível. Na resenha que eu fiz, eu até comentei sobre a possibilidade dele receber pelo menos 6 meses de suspensão, porque era a política adotada pela USADA. Só que a nova agência que controla os exames antidoping do UFC parece não ser tão rigorosa assim. Acreditem se quiser. Sabe quanto foi o tempo de suspensão do Khalil Rountree? 2 meses. Exatamente isso. 60 dias. E ele foi testado, ou foi contaminado, na verdade, dia 4 de maio. Então, no dia 4 de julho, 5 dias depois do UFC 303, ele já vai estar liberado. Quando eu vi isso, eu pensei, bom, agora eles vão segurar, né? Vão remarcar essa luta para, sei lá, algum Fight Night ou um pay-per-view um pouco depois. Só que nada disso. Jamahal Hill não quis saber de esperar sequer um único dia. Já definiu e topou o seu substituto. Na resenha eu falei sobre 6 candidatos: Jiri Prochazka, Magomed Ankalaev, Jan Blachowicz, Alexander Rakik, Anthony Smith e Carlos Ulberg. E aí adivinhem só, dentre todas as opções, sobrou para ele simplesmente a pior que poderia ter no sentido de custo-benefício. O jornalista Chris Rave informou hoje em primeira mão que o substituto do Rountree contra o Jamahal Hill no UFC 300 será Carlos Ulberg. O duelo já foi assinado para acontecer no dia 29 de junho em Las Vegas. Ou seja, se a situação do Jamahal Hill não era das melhores, pegando o número 8 do ranking e um cara bastante perigoso, nocauteador, agora piorou ainda mais, porque ele vai olhar ainda mais para baixo. Vai pegar o número 11 e tratado por muitos como o principal novo talento dessa safra que surgiu até 93 quilos. Ulberg não é nenhum garoto, já tem 33 anos, mas está completamente fresco para o MMA. Apenas 11 lutas profissionais, sendo 7 no UFC e vem de 6 vitórias consecutivas, 5 pela via rápida. A mais recente foi há 2 semanas, quando enfrentou Alonzo Menifield, seu primeiro ranqueado, e precisou de míseros 12 segundos para despachar o rival de maneira brutal. Sua única derrota na carreira foi em sua estreia na organização, quando estava vencendo a luta, mas foi surpreendido no último assalto e acabou nocauteado. Antes de migrar em definitivo para o MMA, o australiano foi campeão no kickboxing, o que explica o seu alto nível técnico na trocação. Então, para quem tinha dúvidas se o UFC iria ou não investir na imagem, na carreira do Ulberg, tá aí, não tem mais nenhuma, porque sim, ele acabou de receber o primeiro ranqueado, venceu, não poderia ser melhor, né? Vitória relâmpago, 12 segundos, e já vai pegar o número 3. Se ele vence o Jamahal Hill, fica na boca do gol para disputar o cinturão, deve furar a fila de geral, e imagina só que loucura se em 2025 tivermos Carlos Ulberg versus Alex Poatan pelo cinturão dos meio pesados. E eu digo isso porque, para quem não tá por dentro, o australiano é amigo e um dos principais parceiros de treino do Israel Adesanya. Seria uma baita ironia do destino. Dito tudo isso, se você me perguntar qual é o meu palpite para essa luta do UFC 303, a minha resposta é que eu ainda considero por uma pequena margem o Jamahal Hill favorito nessa disputa, se, que fique bastante claro, se a derrota contra o Poatan no UFC 300 não tiver o abalado psicologicamente. Porque não confundam, o nocaute sofrido contra o Alex não diminui as suas qualidades técnicas, ele é do mais alto nível, excelente trocação, precisão, movimentação, noção de distância e melhorando cada vez mais a sua defesa de quedas. Vimos contra o Glover Teixeira, que é um craque e não conseguiu nada quando tentou levá-lo para o solo. Ser nocauteado pelo Poatan não é demérito, e o Hill continua sendo um legítimo integrante da elite. Para passar por ele, vai ter que cortar um dobrado e serão poucos. O nível de competição que ele enfrentou e a experiência são bem maiores do que as que o Ulberg já teve que enfrentar, e isso na elite pode fazer diferença. São detalhes que acabam pendendo para um lado. O meu ponto é saber se o Hill tá com o ego ferido, o que pode de alguma maneira fazer com que ele pague caro por isso, tentar se provar a qualquer custo que pode voltar a vencer, olhar em cinturão
cinturão já de maneira imediata, porque se a gente parar para pensar, essa luta não faz muito sentido. O Hill teria barganha para sentar, esperar, não precisar voltar agora, poderia ficar ali na estreita, esperando quem sobra entre Magomed Ankalaev e Jiri Prochazka. Quem não for o escolhido para enfrentar o Poatan, poderia pegá-lo na sequência. Porque para mim a pergunta que fica é exatamente essa: para que essa pressa de voltar o quanto antes pegando alguém que não traz nenhum custo-benefício para ele? Ou é o peso da derrota, tem atletas que não conseguem lidar com isso, precisam lutar o quanto antes para tentar vencer, sacudir a poeira e deixar o revés para trás, né? Apagar, entre aspas, aquela história, falar, não, agora já estou no caminho das vitórias de novo. Tem muitos atletas que agem assim. Ou, se não for isso, de repente ele está pensando no crescimento da própria imagem. Pois agora será o Common Event do retorno de Conor McGregor, um dos pay-per-views mais vendidos da história, e automaticamente ele pega uma fatia da popularidade. Talvez seja isso, está visando a fama, o ganho de exposição, crescer ainda mais a sua imagem, o que também é uma estratégia válida. Se o seu plano der certo e ele vencer, se recoloca no jogo com a moral nas nuvens. Mas se o tiro sair pela culatra e perder para um garotão recém-chegado no ranking, aí essa conta pode ficar cara demais para a sequência da sua carreira. Grandes recompensas só chegam depois de grandes riscos assumidos, e talvez seja justamente esse o dilema da vida, da carreira do Jamal Hill, porque nesse duelo contra o Poatan no UFC 300, precisamos lembrar, sem tirar obviamente nenhum tipo de mérito do brasileiro, mas na teoria o americano não estava nas melhores condições. Dizem que ele pegou a luta de última hora, a preparação não foi nem de longe a ideal e ele assumiu e pagou por isso. Será que agora o desfecho será diferente ou vai ter mais um tropeço? O que vocês acharam de Carlos Ulberg versus Jamal Hill no UFC 303? Gostaram da luta? Quem será o favorito? Quem vence? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela moral, porque é sempre muito importante. Fiquem ligados, hein? Amanhã, nessa sexta-feira, se não tiver nenhuma grande novidade que faça com que eu mude a agenda, vai ter uma resenha bem interessante, bem bacana sobre Alex Poatan e seu futuro. Então, espero vocês aqui. Fiquem ligados. Esse final de semana não tem evento, mas a gente não vai parar de produzir conteúdo e eu conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!